que nós acabamos de presenciar agora foi narrada pelo evangelista Lucas no capítulo de número 15, quando ele descreve uma parábola, um ensino de Jesus, em Lucas no capítulo de número 15. E esta parábola, denominada o filho pródigo ou o filho esbanjador, ou o filho irresponsável, ou o filho gastador, são alguns significados de pródigo. É bem verdade que a palavra pródigo também pode significar generosidade. O indivíduo muito pródigo é aquele que é também generoso, liberal. Mas neste sentido, nesta parábola, nós encontramos a parábola do filho pródigo, o filho gastador irresponsável. E esta parábola ela está associada a outras duas parábolas, no mesmo capítulo 15, quando Jesus trata da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. Naturalmente que nem moeda e nem ovelha podem confessar e se arrepender. Mas o filho pode. O ser humano pode. Uma moeda não se arrepende, uma ovelha não se arrepende, e essas três parábolas estão aqui contadas no contexto de que aquilo que estava perdido foi achado, e há uma grande festa em comemoração àquilo que estava perdido, porque foi achado. E em especial, o filho gastador, esbanjador, irresponsável, não contente, não satisfeito com a sua casa, ele então se aventura e vai em busca de novas emoções, uma nova vida que ele achava que seria algo produtivo para a sua vida, quando na verdade ele encontra o fundo do poço e ali mergulhado, ele se lembra da casa do pai. Ele se lembra que tinha um lar. Eu quero destacar neste texto, a partir deste tema, uma confissão restauradora, 3 pontos. A primeira delas, a restauração da sua consciência, a restauração da sua identidade e o restabelecimento de sua filiação. É um dos textos mais poderosos da Bíblia, que Jesus se utiliza através de uma parábola para nos fazer lembrar da casa do Pai. Mas para voltarmos à casa do Pai, estarmos juntos com Ele, o texto nos mostra algo muito importante, significativo, essencial, que é a confissão. O texto é riquíssimo. O texto, ele nos faz pensar em muitas possibilidades. A riqueza textual aqui é algo impressionante, porque as parábolas elas mexem de fato com a nossa imaginação, e Jesus também provocava os seus ouvintes, fazendo-os pensar no ensino através de uma parábola, de um conto, de uma situação fictícia que tinha um fundo real que podia ser aplicado naquele momento. E esta parábola do filho pródigo, do filho esbanjador, é uma dessas parábolas que nos faz pensar. Nos faz pensar que nós temos filhos perdidos dentro de casa. Nos faz pensar que nós temos filhos perdidos fora de casa. E nos faz pensar que tanto um quanto o outro, eles possuem um pai que é amoroso. Esse texto de Lucas, no capítulo 15, de 11 a 24, é bom que digamos já de pronto que este pai é Deus. Não há aqui uma associação, até porque esse pai aqui é de uma perfeição tamanha que, pensando talvez em nosso pai terreno, ou talvez nós como pai, você que é pai, talvez jamais tivéssemos uma reação que este pai teve de abraçar e de acolher o seu filho. Talvez a reação de muitos seria uma coça, seria um tapa no rosto, talvez uma violência, talvez uma sandália com pneu de borracha de caminhão.
talvez um chicote ou qualquer outro instrumento que levasse a punição, a castigo, ou qualquer outra coisa, porque aquele filho mereceu. Aquele filho mereceu. Em primeiro lugar, eu quero destacar o poder da confissão no verso 17. Veja comigo, Lucas no capítulo 15, o verso 17. Eu não lerei todo o texto, o irmão conhece esse texto. Lucas no capítulo de número 15, quando Jesus começa a contar esta parábola, dizendo que o filho mais moço pediu a sua parte nos bens e saiu para uma terra estrangeira. Os irmãos presenciaram aqui através desta encenação a clareza da narrativa daquele jovem mais moço que pega a sua parte, vai para um mundo entendendo que ele seria feliz fora de casa, aproveitando toda a sua vida e toda a juventude, quando na verdade ele cai no fundo do poço, ele entra na mendicância espiritual e material, mas ele se lembra do Pai. E aqui nesse texto eu quero destacar, como disse, há muitas coisas a serem destacadas, mas esta confissão que está no verso 17, que provoca neste jovem, nesta pessoa, uma reflexão para nós, diz o verso 17: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Quero trabalhar com o irmão um pouquinho desta confissão que restaura, a partir desse verso de número 17, que ele, em primeiro lugar, restaura a consciência da pessoa. Se aproximar de Deus em confissão é começar a entrar num processo de restauração mental, de entendimento sóbrio do erro que nós estamos cometendo. Esse verso 17 que nos apresenta, e caindo em si, nos leva a este entendimento, conforme a palavra de Deus nos mostra, que significa, não está escrito na palavra, mas no pano de fundo desta expressão, caindo em si, significa em seu coração ele começou a refletir. Caiu em si, começou a pensar. E talvez hoje seja uma coisa que poucas pessoas estejam fazendo, que é pensar. Nós estamos sendo hoje motivados e atraídos por algumas reações impetuosas, muitas delas sem pensar, sem refletir. Nós, em muitas ocasiões, muitas pessoas pararam de pensar, pararam de refletir. Pararam de analisar, de entender o contexto da vida, de discernir entre o bem e o mal. E este jovem nos apresenta este quadro. Quando ele pede a sua parte na herança e vai embora para uma terra desconhecida, ali gastar todos os seus bens, numa atitude irrefletida, irresponsável, de alguém que de fato só estava pensando em uma coisa: ser feliz, aproveitar a vida, gastar os seus bens, o seu dinheiro, naquilo que não trazia de fato para a sua vida emocional, para a sua vida física, para o seu bem-estar, algo que pudesse ser pleno na sua percepção. E nós estamos vivendo tempo em que as pessoas não estão pensando. E tem sido tão fácil decidir sem pensar, porque inclusive pessoas pensam por nós. Porque a inteligência artificial está pensando por nós. Porque o celular está pensando por nós. Porque alguém está decidindo por nós. Porque alguém está nos atraindo de alguma maneira, nos cegando, fazendo-nos perder o foco da vida, a realidade da vida. E de maneira cega, como cordeirinho para o matadouro, muitos estão sendo levados porque não estão refletindo, não estão pensando, porque pensar é caro, porque pensar é difícil, porque pensar é desgastante, porque pensar poderá refletir.
A vida que nós estejamos vivendo, e pode ser algo nada bom, aos olhos das pessoas, aos nossos próprios olhos, mas não aos olhos de Deus, porque pensar reflete o propósito de Deus para a nossa vida. Pensamento na Bíblia tem a ver com discernimento, tem a ver com escolhas, com reflexão. E nós precisamos refletir para escolher, para decidir, para discernir os tempos, para discernir as situações, para discernir as nossas escolhas. E esta escolha equivocada deste jovem, que nós entendemos pelo texto bíblico, os comentaristas falam que trata-se de um jovem, mas poderia ser um ancião, poderia ser um adulto, poderia ser uma criança, poderia ser uma mulher, qualquer outra pessoa que irrefletidamente toma suas decisões e decisões trágicas. Mas o verso 17 traz aqui esta expressão, caindo em si, que significa em seu coração, as reflexões interiores que ele passou no seu íntimo, na sua mente, no seu coração, refletindo sobre uma palavra aqui bem atual, a furada que ele estava entrando, a fria que ele escolheu para a sua vida. E é por isso que esta palavra é tão importante, caindo em si, porque é o tempo do resgate da sobriedade, da reflexão honesta, leal, de uma confissão que começa a restaurar a sua mente e o seu coração. E isso é de Deus. E isso é de Deus. É quando cada um de nós, diante do Senhor, caindo em si, refletindo com Deus, através do Espírito Santo, começamos a pensar, e em nosso coração e nossa mente, perceber que nós poderemos estar muito longe da casa do Pai. Esta é uma confissão restauradora, meus irmãos. Enquanto ele não tinha falta de nada, enquanto ele não tinha ausência de nada, enquanto ele estava muito bem, esbanjando aquilo que ele possuía, ele não lembrava do seu pai, ele não lembrava da sua casa, ele não lembrava do seu irmão, ele não lembrava dos empregados, ele não lembrava do seu quarto, da sua cama, ele não lembrava talvez da água gelada, do ar-condicionado do seu quarto. Isso aqui é uma ficção, naquela época não tinha ar-condicionado, obviamente. Ele não tinha um aconchego, talvez o abajur que a sua mãe tenha ofertado a ele no aniversário. Ele não tem um tapete bonito que a sua tia trouxe de algum lugar para incorporar aquela harmonia do quarto, da beleza da arquitetura. Ele talvez não lembrasse daquela cor que o seu quarto estava pintado, que quando ele nasceu, com tanto carinho, alguém foi lá, comprou aquela tinta e pintou aquele quarto pensando nele, pensando na sua existência, pensando que aquele menino ou aquela menina seria uma bênção. Mas enquanto ele tem consciência de que ele não precisa dessas coisas, e uma consciência equivocada, ele não lembra dessas coisas. Enquanto ele tem dinheiro no bolso, vamos falar a verdade, porque esse texto fala sobre isso. Enquanto ele gasta o seu dinheiro, está tudo muito bem. Mas a conta chega. A conta chega. E a conta chegou para ele. Diz o texto, e os irmãos ensinaram muito bem, houve uma grande fome naquela terra, e ele o quê? Começou, fale aí meu irmão, ele começou a passar necessidade. Começou a passar necessidade, a coisa começou a apertar para ele. E diz aqui o texto que aquela fome em toda a terra fez com que ele desejasse se alimentar da comida dos porcos. E a fome fez lembrar da casa do pai. Que coisa incrível, irmão. Quando a coisa aperta, a gente lembra de quem? Do pai.
Quando a coisa aperta, é o pai. Ah, meu pai. E graças a Deus pelos nossos pais. Ele caiu em si, em virtude da fome que veio sobre ele. E aqui, James Edward, comentando esse texto, ele diz assim: a primeira consequência daquele jovem, quando a fome veio, foi cair em si. É a clareza de pensamento e a autoavaliação honesta, reconhecendo que aqui eu vou morrer de fome. Mas ele caiu em si enquanto havia tempo. E quando ele cai em si, ele lembra de quê, meus irmãos? Veja o texto que diz aqui o texto comigo. Quantos trabalhadores de meu pai, diz o verso 17, tem fartura e eu aqui morro de fome. Que situação vexatória. Imagine se ele encontra com algum amigo, algum colega de infância, e que olha para ele e diz assim: você é o fulano de tal? Sujo. A narrativa aqui trouxe inclusive esta palavra, maltrapilho. Você é aquele menino daquela casa, com aquele pai, que tinha tudo. Mas aquele jovem, ele não tinha tudo, irmão. Ele não tinha alegria por estar na casa do pai. Ele não tinha prazer em estar na casa do pai. E por isso ele sai. A casa do pai não o satisfaz. E por isso ele quer viver as suas aventuras. Mas como é uma parábola, diz o texto que ele cai em si, a sua mente começa a refletir, e ele começa a lembrar do seu pai, e ele começa a lembrar da sua casa, e ele então começa a restaurar a sua consciência. Segunda coisa que esse texto nos mostra: esta confissão revela também quem somos. Olha que interessante, irmãos, nós temos aqui nesse texto algo muito precioso para nós. O verso 17, o verso 18, o verso 20, ele vai fazer várias referências à frase meu pai, meu pai, meu pai. Ele inclusive ensaia o discurso de confissão. Quando ele chega diante do seu pai e fala: meu pai. Quantos têm fartura na casa de meu pai? E lembrando da casa do seu pai, caindo em si, ele começa a ter a sua identidade restaurada. Mesmo diante do seu afastamento, ele se lembra que ele pertencia àquela casa, àquela família. Irmãos, isso é muito precioso. O fato de alguém estar distante da presença de Deus não quer dizer necessariamente, preste atenção nisso, que você é uma pessoa que está afadada ao inferno. Você pode estar distante da casa do Pai, você pode estar distante de Deus, mas haverá sim uma oportunidade para a sua vida, para você se lembrar da casa do Pai. É bem verdade que esta frase que eu cito poderá acontecer sim, a pessoa poderá não encontrar uma outra oportunidade para retornar, talvez pela brevidade da vida que está estabelecido pelo tempo, na vida de alguém, na experiência de alguém, por isso que é muito temeroso adiar esta decisão, porque semana que vem, porque no próximo domingo, porque no próximo mês, porque quando eu envelhecer, eu retornarei para a casa do Pai. É algo temeroso que nós não podemos confiar no tempo, porque ele pode nos trair, levando-nos à morte. Mas por outro lado também, este afastamento, esta falta da casa, esta falta do pai, faz lembrar que ele poderia retornar para a sua casa, para retomar a sua identidade, de quem ele era. Um dos livros mais incríveis que eu já li, o livro de Henry Nouwen, quando ele fala sobre o filho pródigo, é um autor espetacular. Gosto muito dos livros dele. Ele diz assim, analisando esse texto do filho pródigo: quanto mais me distancio do lugar onde Deus habita, tanto mais me sinto incapaz de ouvir a sua voz que me chama.
Porque quanto mais eu estou longe de Deus, mais distante esta voz poderá estar de mim. Quanto mais eu me afasto da casa, mais distante eu estou do som da casa, mais distante eu estou do cheiro da casa, mais distante eu estou diante daquilo que está acontecendo dentro da casa. Que afirmação! Quanto menos ouço a sua voz, mais pobre, miserável e nu eu me sinto. Eu não me sinto filho, eu me sinto empregado, eu me sinto escravo. É a constatação. E ele volta mendigo, porque tudo havia se perdido, mas o que não havia se perdido? O que não havia se perdido, meu irmão? Ele perdeu dinheiro, ele perdeu saúde, ele volta miserável, ele volta mendigo, ele volta faminto, arranhado, ele volta detonado do ponto de vista físico, mas o que não lhe faltava, meu irmão? Começa com a letra A. De quem? Amor do Pai. Porque ele poderia apresentar todo este quadro caótico, mas o Pai o ama como ele é. Quando nós nos convertemos a Deus, a Cristo Jesus, nós temos a plena consciência de que Deus nos ama. Essas dúvidas, elas se desfazem. Nós não mais alimentamos a dúvida de que Deus nos ama. Porque Ele ama verdadeiramente e é por isso que eu posso confiar que Ele vai estar de longe me aguardando voltar. Quando eu sei que o Pai me ama e eu não tenho dúvida, eu posso voltar. Quando você era novo, quando você era criança e adolescente, e que você talvez tenha feito alguma coisa errada em casa, fora de casa, você saiu no seu dia, foi brincar, foi fazer alguma coisa, fez uma coisa errada, e você sabia o seguinte: meu pai vai me dar uma coça. E mesmo assim, sabendo que você levaria uma coça, uma bronca, você não deixou de voltar para casa. Por quê? Porque ali era o seu lugar. O pai que ama, acolhe. O pai que ama, não deixa dúvida na mente do seu filho que ele é amado. Vamos falar esta frase, irmãos? O pai que ama o seu filho, não deixa dúvidas na mente deste filho. Porque este filho sabe que é amado pelo pai. E aqui nós temos então a restauração desta identidade. Este pai nos faz lembrar que temos um lar, que somos filhos, e que precisamos retornar para casa, e que não estamos perdidos, quando o pai nos abraça e nos acolhe. E para concluir, meus irmãos, em terceiro lugar, esta confissão restauradora, caindo em si, quando ele confessa o seu pecado, ele estabelece o seu relacionamento com o Pai. E como eu disse, relacionamento com Deus. A lembrança que ele tem do seu Pai e a confiança plena que o seu Pai estaria o aguardando. Veja aqui comigo, verso 18, veja comigo: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Isto é uma confissão de alguém que errou e errou feio, porque desprezou a sua casa, porque desprezou o seu pai, porque não encontrava contentamento estando no seu lar, estando na casa, porque era um filho perdido que estava dentro de casa também. A exemplo do seu irmão, que também era um filho perdido dentro de casa. 2 filhos perdidos dentro de casa. E este mais jovem que sai, e que tem a sua experiência no mundo, e que amarga derrotas de sabores, e que amarga o fruto da sua escolha, do seu pecado, do seu erro, caindo em si, ele confessa e ele volta para o seu pai. Existe um lugar para você, e aqui diz o texto: levantando-se, foi para o seu pai.
Veja o verso 20, irmãos. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. A sua confissão o leva a um processo de restauração da sua identidade. Eu sou filho, eu posso voltar para casa. O pai me aguarda. O pai me espera. E apresentado aqui tão belamente pelos nossos irmãos. Ele tinha que perder tudo para entrar em contato com o seu ser. Ele vivia os seus conflitos, ele precisava passar por todas aquelas dificuldades longe de casa. Ele precisava aprender sobre a vida. E esta parábola nos ensina sobre isso. Mas ele também precisaria aprender que o salário do pecado é a morte. E que as nossas escolhas definem o nosso futuro. E que somos responsáveis e seremos responsabilizados pelas nossas escolhas. E ele precisava aprender isso, mesmo que as duras penas, para ter um encontro com o seu pai e ter a sua identidade restabelecida. A partir desta confissão, ele se redescobriu. A partir desta confissão, ele redescobriu a identidade do outro, porque ele se reconcilia com seu irmão, mas ele também se reconcilia com seu pai, e ele então volta. Romanos no capítulo 8, verso de número 35, 38 e 39, vai dizer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8, 35, 38 a 39, você pode ver esse texto. Eu gostaria de destacar com você. A palavra do Senhor nos mostra, através do apóstolo Paulo, em Romanos no capítulo de número 8, nesse texto que pode perfeitamente ser aplicado a este jovem. 8:35, que assim diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Veja o verso 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Bem que o mundo tentou, bem que o mundo foi forte na experiência daquele jovem, tentando inclusive comer a comida dos porcos, mas ele não era um porco, ele era um filho que estava perdido e precisava ser achado. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, por esta confissão restauradora. Caindo em si, ele pensou, ele refletiu, e esta confissão restaura a sua identidade, restaura o seu relacionamento com Deus a partir da sua confissão. E eu quero chegar à conclusão. Mateus 10, veja Mateus 10. Diz aqui, o próprio Jesus falando em Mateus no capítulo 10, os versos 32 e 33. Eu queria que toda a igreja lesse comigo Mateus 10, os versos 32 e 33. Vamos ler, irmãos. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. A confissão é tão poderosa que ela poderá determinar o nosso futuro eterno. Ela é tão poderosa que, se confessarmos ao Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nossa vida, Ele também nos confessará ao Pai. Ele revelará ao Pai a nossa filiação. Ele vai dizer: este confessou o meu nome. Mas aquele que me negar, conforme diz aqui o texto também, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. A confissão, ela é poderosa, ela quebra o nosso orgulho. A confissão abre a nossa mente, restaura a nossa consciência. Por isso que nesse texto nós percebemos
este poder restaurador da confissão. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o último texto que eu quero que você tome nota, ou você abra sua Bíblia, Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra o que, meus irmãos? Misericórdia. Vamos todos ler? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa alcançará misericórdia. É sobre isto que a parábola do filho esbanjador trata. Não apenas deste assunto, mas de tantos outros assuntos, mas em especial neste recorte, nesta tela, o poder da confissão, o poder da fala, o poder do reconhecimento diante de Deus, de abrir o coração e de refletir sobre aquilo que nós temos feito, ou sido, ou vivido, se longe, se perto, se distante da casa ou dentro da casa. Esta parábola nos mostra o poder da confissão através deste jovem. Feche os seus olhos nesse momento para orarmos ao Senhor. Quem é talvez esta pessoa que aqui nesta noite precisa encontrar o caminho de casa? Quem é que está aqui nesta noite ou nos acompanhando pela internet que precisa voltar para o lar? Quem é esta pessoa que precisa cair em si, reconhecer que precisa voltar para o lar? Reflita com você, reflita agora com Deus no seu coração, conforme diz esse texto, caindo em si, ele refletiu no seu coração que ele estava distante, perdido, necessitando do abraço do Pai, do beijo do Pai, do cuidado do Pai, da casa do Pai. Mas, meus irmãos, Jesus nos mostrou em João no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Deus tem uma casa eterna para você, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, minha amiga, você que ainda não entregou a sua vida a Cristo. Deus tem uma casa para você, um lar eterno, de glória, desfrutando da presença do Senhor em todo o tempo, conforme nós vimos aqui nesta encenação, quando aquele jovem retornando para sua casa, sendo abraçado pelo Pai, sendo acolhido, sendo beijado, sendo amado, o Pai lhe preparou uma grande e poderosa festa, que encantou a todos os presentes, com exceção do seu irmão, que também estava perdido dentro de casa. Ah, meu amigo, você, meu ouvinte, você que ouvirá e que verá esta mensagem, Deus tem um lugar para você na presença dEle, na presença eterna. Por isso, não perturbe o teu coração, não se atemorize, porque na casa de meu Pai há muitas moradas, diz o Senhor Jesus em João no capítulo 14, e Ele diz, eu vou preparar lugar, e quando eu for preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estou, estejais vós também. Você nesta noite, você em algum momento que verá esta mensagem, gostaria de convidá-lo a ter a atitude que este jovem esbanjador teve, de confessar diante do seu pai, que errou, que pecou, e como consequência o pai, o avistando de longe, correu até ele e o trouxe para o lar. Você quer voltar para casa? Você quer voltar para o lar?
Você quer ter a alegria de estar com o teu Pai, o Pai Celestial, o Deus Todo-Poderoso. Você precisa desta confissão restauradora, desta confissão que restaura a nossa consciência, que revela quem nós somos e que restabelece o nosso relacionamento com Deus. E que Deus complete no teu coração e que você tome uma atitude, sem medo, uma decisão de voltar para o lar, de voltar para casa, onde a presença do Senhor te cobrirá e te abençoará e te levará para a verdadeira casa, as mansões celestiais que o Senhor Jesus foi preparar para nós. Fiquemos todos de pé, irmãos, e cantemos este hino que está proposto, Primeiro Amor. E que ao cantar este hino, você continue refletindo sobre a necessidade urgente de voltar para o lar.